E acabou há pouco lá na Fonte Luminosa o jogo válido pela 7ª rodada do Paulistão Feminino de 2026. O São Paulo foi visitar a Ferroviária e perdeu por 3-0. São Paulo com time reserva, hein? Pois bem, nós vamos trazer para vocês o histórico dessa partida, a nossa análise e opinião e, claro, os outros resultados dos jogos dessa última rodada do Paulistão Feminino. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog Franco para trazer as informações de futebol feminino. E o destaque é esse jogo lá na Fonte Luminosa entre Ferroviária 3, São Paulo 0 pela última rodada da fase de classificação do Paulistão Feminino 2026. Mas antes, já que a gente está falando de Ferroviária e São Paulo, vamos chamar o Douglas para deixar um recadinho para vocês. Fala aí, Douglas. Fala pessoal, quem fala é o Douglas Matsumoto, treinador da Ferroviária Feminina Sub-17, pedindo para vocês seguirem o Vlog do Franco para todas as notícias do futebol feminino na base, no profissional. É um lugar bem completo que apoia também a nossa modalidade. Tamo junto, valeu! Então tá aí, meus amigos, o Douglas, que tá aí na grande final do Brasileirão Feminino Sub-17 no último jogo. 4-4 no jogaço de bola entre Internacional e Ferroviária. Agora a Ferroviária vai visitar o Inter. Exatamente. Então Douglas é o técnico desse timaço Sub-17 da Ferroviária. Obrigado, Douglas, pela força para o nosso canal. Pois bem, galera, a Ferroviária venceu o São Paulo por 3-0 na noite dessa quarta-feira na Fonte Luminosa em Araraquara, pela 7ª e última rodada do Paulistão Feminino 2026. Os gols da partida foram marcados por Thaislaine, a dos Santos, estão falando Pamela dos Santos, mas eu conheço ela como dos Santos, vou colocar dos Santos Pamela, você sabe, né? Pois bem, e a Diana Benítez. E assim, o jogo terminou em 3-0 para as Guerreiras Grenás. Mas como é que os dois técnicos, o Léo Mendes e o Thiago Viana, escalaram as suas equipes para esse duelo? Vamos começar com as soberanas do Tricolor Paulista, que está em primeiro aí, terminou em primeiro na fase de classificação do Brasileirão e agora foi tentar o resultado contra a Ferroviária. Mas olha só, o time que o Thiago Viana escolheu para entrar contra a Ferroviária: a goleira Ana Bia, Anitta Melo, Barbosa, Camila Barbosa, a Luísa Calazans, Rafa Soares e a Thaís Santos, Júlia Pereira, Ravena, Izepe, Soraya e Agadu. Ou seja, olha só a equipe que está no banco. São Paulo foi totalmente com o time sub-20 para enfrentar as Guerreiras Grenás, né? Com exceção aí da Barbosa, da Rafa Soares, também da Soraya e da Agadu, o restante é tudo da equipe sub-20. E as Guerreiras Grenás do Léo Mendes, como é que o Léo Mendes escalou a sua equipe? Olha só, Léo Mendes foi o que ele tinha de melhor, com exceção, a goleira foi com a Amanda, mas a Amanda também é uma ótima goleira, certo? A Cate, a Grazi, Luana e a Monique, Fátima Dutra, Maressa e a Brenda Pinheiro, Micaele, Nana, Thaislaine. Você pode chamar isso de time reserva, né? Tem algumas mudanças aí que ele fez, né? Por exemplo, a Grazi no lugar da Camila, né? A Monique, certo? Mas o restante do time aí é tudo titular. Micaele, eu não considero ela como time reserva. E essa é a escalação das duas equipes para este duelo. Pois bem, galera, como é que foi o primeiro tempo? Olha só, o primeiro tempo teve domínio total das Guerreiras Grenás, que teve mais posse de bola e chegou mais ao ataque desde os primeiros minutos. Jogando em casa, a equipe foi para cima e aos 13 minutos,
Micaele soltou a bomba de longe no canto esquerdo da Ana Bia, que espalmou. Mesmo sem levar perigo, a equipe mandante tinha a bola e não deixava o São Paulo jogar. Até que aos 33 minutos, após cruzamento de Fátima Adulta na área, Grazi cabeceou no ângulo esquerdo de Ana Bia, que soltou e mandou para escanteio. Na cobrança, Taislane aproveitou o bate-rebate na área e chutou forte para abrir o placar. A Ferroviária quase ampliou aos 41 minutos quando Micaele encontrou espaço fora da área e arriscou, mas Ana Bia soltou no canto e fez a grande defesa, e assim foi esse primeiro tempo de Ferroviária 1, São Paulo 0. E a segunda etapa, gente, olha só, o São Paulo voltou melhor no intervalo e equilibrou o posse de bola, mas não criou com tanto perigo. Na única chegada aos 13 minutos, Luísa Calazans até marcou, mas estava em posição irregular. Depois disso, a Ferroviária melhorou e aos 26 minutos, Naná cabeceou de peixinho e tirou tinta da trave da Ana Bia. 5 minutos depois, aos 31 minutos, a dos Santos recebeu o passe da Medita na ponta esquerda, driblou a goleira e ampliou o placar. Com a vantagem, as donas da casa apenas controlaram o jogo. Nos acréscimos, Nath Vendito quase fez o terceiro, em um chute forte de fora da área, mas Ana Bia voou para defender. No entanto, no último lance da partida, Diana Benítez acertou um belo chute de fora da área, sem chance para a goleira, e fechou o placar na Fonte Luminosa. Um golaço da Ana Benítez aí, certo? Fazendo assim a Ferroviária 3-0. E como é que fica agora? Olha só, com a vitória, a Ferroviária chegou aos 16 pontos e fechou a primeira fase em segundo lugar, avançando direto para as semifinais. A pontuação é a mesma do líder Palmeiras, que tem mais saldo de gols e também está na semi. Já o São Paulo terminou a primeira fase na 4ª posição e vai disputar os play-in, ou seja, a repescagem em busca de uma vaga na semifinal. O adversário será o Santos. Olha só, vamos conferir então a tabela, como é que terminou essa última rodada e os confrontos dos play-ins. Pois bem, vamos lá. Santos 1, Mirassol 0, Palmeiras 4, Red Bull Bragantino 1, Corinthians 6, Taubaté 2, Ferroviária 3, São Paulo 0. E agora como é que ficou a classificação? Olha só, Palmeiras é primeiro com 16 pontos, a Ferroviária em segundo também com 16, perde no saldo de gols. Corinthians em terceiro com 13 pontos, São Paulo em quarto com 12, o Santos em quinto com 9 e o Red Bull Bragantino em sexto com 7 pontos. Bom, agora vamos lá os confrontos. O Bragantino enfrenta o Corinthians e o Santos enfrenta o São Paulo. São jogos de ida e volta para o play-ins, ou seja, quem vencer uma dessas partidas estará na outra semifinal. Ou seja, o Palmeiras e a Ferroviária estão esperando aí os vencedores para ver quem serão os seus adversários. Bem, meus amigos, minhas amigas, o São Paulo mostrou com a escalação de hoje que a preocupação do time, a prioridade da equipe, é claro, é com o Brasileirão Feminino. Já nesse sábado, o São Paulo enfrenta o Grêmio, certo? Fora de casa. Então, como o São Paulo não tem um elenco vasto como a Ferroviária, como o Corinthians e como o Palmeiras, o São Paulo resolveu ir com o time sub-20. Agora, esse time sub-20 do São Paulo é um time bom, mas aí tem um problema, né, gente? Você colocar um time de menina jovem, as novinhas, numa enrascada é uma coisa, né? Se elas estivessem jogando mais tempo, a coisa seria outra, porque são boas jogadoras, né? Essas meninas que entraram para substituir as titulares hoje são boas jogadoras, poderiam fazer melhor, só que tem um nervosismo, né, de estreia, tem o problema de jogar junto, né? Então, mas o São Paulo mostrou com o Thiago Viana que a prioridade é o Brasileirão. A Ferroviária, que já tem um elenco mais vasto, mais concentrado, um time mais encorpado, certo? Eu não considero esse time da Ferroviária um time reserva. Trocou 2 ou 3 jogadoras aí, né? Mas
já faz parte do time principal. Então, a Ferroviária não teve nenhum trabalho contra o São Paulo, claro, né? Então, um time mais entrosado, entrou em campo sabendo do que poderia encontrar e sabia que ia enfrentar um time praticamente sub-20 do São Paulo. Ferroviária jogou pro gasto, né? Não correu nenhum risco e também poderia até fazer mais gols, né? E no segundo tempo, o Léo Mendes, para enfiar a faca e ainda torcer, colocou a dos Santos e a Nath Vedito, né? Para assim a Ferroviária ter mais um poder de ataque. Mas as meninas da base do São Paulo seguraram o que pôde, certo? E fica aqui os meus parabéns a essas meninas que entraram em rascada, né? Thiago Viana fez errado? Na minha opinião, não, gente. Eu acho que você tem que dar uma prioridade. São Paulo sabia que era difícil jogar lá com a Ferroviária, mesmo com o time principal, né? E como a prioridade é o Brasileirão, isso mostrou no jogo de hoje, certo? Então, na minha opinião, o Thiago Viana fez certo nessa partida. E eu vou falar para vocês que as meninas da base, mesmo perdendo, não fizeram feio assim, jogando com uma grande equipe, bem incomodada por Léo Mendes, que é a Ferroviária. Então, essa é a nossa opinião. Agora, vamos ver aí as quartas de finais do Brasileirão Feminino e os play-ins do Paulistão Feminino. Talvez o Thiago Viana esteja apostando nesses play-ins que pode ter um tempo a mais para trabalhar a equipe, né? Porque a gente sabe que o elenco do São Paulo é um elenco mais enxuto com relação a essas outras quatro, tipo Ferroviária, Corinthians e Palmeiras. Então, essa é a nossa análise e opinião. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso restante de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.